Olá, olá, tudo bem? Saudações cordiais, eu sou o professor Danilo Cruz. Estamos aqui no canal Raciocínios Espíritas, continuando o nosso estudo sobre a obra Sabedoria do Evangelho de Carlos Juliano Torres Pastorino. Prosseguimos nosso estudo do volume 1, dessa vez vamos começar o nosso estudo sobre o capítulo Os Primeiros Discípulos, onde Jesus mostra aqueles primeiros que buscam ele para segui-lo. Pois bem, semana passada nós falamos sobre a tentação de Jesus, na nossa segunda parte do estudo das tentações de Jesus, e hoje nós prosseguimos falando sobre os primeiros discípulos, já caminhando para o finzinho aí do primeiro volume. Pois bem, então vamos ver o que é que a gente tem a aprender com Pastorino sobre a simbologia desses primeiros discípulos que buscam Jesus. Um capítulo interessantíssimo, bem simbólico, e que traz alguns insights bastante interessantes, começando com o versículo de Lucas, depois com o texto de João, que foi supostamente uma testemunha ocular desse primeiro contato com esses discípulos. Na verdade, ele estava lá dentre os discípulos. Pois bem, o capítulo se chama Os Primeiros Discípulos. Começa com um versículo de Lucas, no capítulo 3, versículo 23. Lucas diz assim: Ora, o mesmo Jesus, ao começar seu ministério, tinha cerca de 30 anos. Bom, é só isso. A gente já volta para esse texto. Lá no Evangelho de João, no capítulo 1, versículos 35 a 42, a gente vai ver o que está lá assim. No dia seguinte, João estava outra vez com 2 de seus discípulos. E olhando para Jesus que passava, disse: Eis ali o Cordeiro de Deus. Ouvindo dizer isto, os 2 discípulos seguiram a Jesus. Voltando-se Jesus e vendo-os a segui-lo, perguntou-lhes: Que buscais? Disseram-lhe: Rabi, que quer dizer mestre, onde moras? Respondeu ele: Vinde e vereis. Foram, pois, e viram onde morava, e ficaram aquele dia com ele. Era mais ou menos a hora 10ª. André, irmão de Simão Pedro, era um dos 2 que ouviram João falar e que seguiram a Jesus. Ele procurou ao alvorecer seu irmão Simão e lhe disse: Encontramos o Messias, que quer dizer Cristo. E o levou a Jesus, melhor dizendo, olhando para ele, disse Jesus: Tu és Simão, o filho de Jonas. Tu serás chamado Cefas, que significa Pedro. Então vamos lá. O que é que Pastorino coloca logo no início? Que essa primeira frase de Lucas nos dá conta da idade de Jesus quando inicia seu ministério. Ele tinha cerca de 30 anos. É bom lembrar que nesse momento aí nós estávamos nos primeiros meses do ano 29 da nossa era, ou seja, no ano 782 de Roma, e Jesus nasceu em 7 a.C., ou seja, 747 de Roma. Ele contava aí nesse momento precisamente 35 anos. A anotação de Lucas servia apenas para esclarecer que Jesus já tinha idade legal para ter uma vida pública. Pode ser civil, pode ser religiosa. Ele tinha idade legal para isso. No trecho de João, a gente percebe que ele volta com aquelas palavras, aquela expressão. No dia seguinte, se a gente começar a contar, partindo do primeiro episódio, que são as respostas de João aos emissários do Sinédrio, esse fato que é narrado agora vai se situar no 3º dia. Será importante aí, será interessante que a gente note
que existe uma sequência até o 7º dia. A gente já vai falar dessa sequência aí. Mas vamos observar essa cena. Trata-se dos 2 primeiros discípulos que Jesus aceita segundo a narrativa bíblica, segundo a narrativa dos evangelhos. Portanto, aí é a inauguração oficial do seu colégio apostólico e, portanto, do seu magistério na Palestina. João Evangelista foi testemunha ocular. Ele nos dá detalhes do ocorrido. Então, João Batista, meio afastado, conversava com 2 discípulos seus, João Evangelista e André. Quando Jesus passa a distância, ele vê Jesus passando. Num desabafo de admiração, ele repete a frase que ele falou na véspera. Vejam ali o Cordeiro de Deus. Então a gente percebe o quê? Que essa repetição trouxe justamente um impacto no espírito dos 2 que ali estavam e que apressadamente se afastaram de João Batista por estarem fascinados pelo anseio de encontrar um mestre melhor, o melhor de todos, que é Jesus. E se o próprio mestre deles indicava Jesus, eles podiam confiar com total segurança que aquele era o mestre melhor. Então, além disso, a força interna deles impelia eles e a força interna de Jesus atraía eles irresistivelmente. Então, Jesus volta-se espontâneo, fixa eles com um olhar penetrante, um olhar que lhes perscruta o coração e pergunta: que desejais? Os 2 então se entreolham. Que dizer naquele momento? Então, a ideia primeira é anunciada daí, subentendendo-se o resto. Mestre, onde moras? Aí é bom lembrar, né, que o título mestre, que no caso aí foi dito em hebraico talmúdico, Rabi, era um título oficial reservado aos doutores da lei. Mas ele também era utilizado, também se aplicava por delicadeza ou para demonstrar uma admiração por alguém que fosse supostamente mais sábio. A resposta de Jesus foi simples. Ele disse assim: vinde e vereis. Isso correspondia a uma aceitação tácita daqueles 2 novos discípulos. O narrador, que no caso era um deles, João Evangelista, né, continua com simplicidade dizendo que eles foram, viram e ficaram aquele dia com ele. E para afirmar que não foi uma conversa meramente circunstancial, rápida, cerimoniosa, ritualística, aquele verniz social, ele acrescenta o detalhe da hora do encontro. Era mais ou menos a hora 10ª, ou seja, era 16 horas. Essa anotação da hora é muito comum nos evangelhos de João. A gente vai ver lá no capítulo 5, no capítulo 18, no capítulo 19, no capítulo 20, que ele faz isso, né? O que nos revela ainda, mais uma vez, a preocupação de João com a questão numerológica, que é importante lembrar, atinge seu clímax no livro de Apocalipse, no livro de Revelações. Então, como se julgava inadmissível e desrespeitoso chegar às 16 horas na casa de alguém e daí depois retirar-se para pernoitar em outro lugar, a gente deduz que os 2 passaram a noite naquele momento ali, entretendo-se com o Rabi, e de lá saindo só depois do nascer do sol. Mas é bom lembrar, né? Quem eram eles? Quem eram aqueles 2? O narrador, no caso de João Evangelista, dá o nome de um deles, que é André, que era um nome tipicamente grego, que era muito comum da Galiléia dos gentios àquela época. E ele acrescenta, para identificá-lo ainda melhor, que se tratava do irmão de Simão, Pedro. Então, Simão, a palavra Simão é a helenização do hebraico Shimon, que significa literalmente Yahvé ouviu, Deus ouviu. Então, ambos eram naturais da cidade de Betsaida, que hoje se chama El-Tel, que fica a nordeste do lago de Tiberíades, conforme a gente vê no versículo 44. E o outro, a tradição reza se tratar do próprio João Evangelista em vista dos detalhes narrados.
É bom lembrar que esse é o único evangelho a documentar esses detalhes. E é bom lembrar também que em todo o seu evangelho, João jamais cita a si mesmo. Aí a gente vê lá no grego, né? Proi, ao despontar do dia, ou seja, pela manhã, André e João se retiram. E o primeiro corre para buscar seu irmão Simão e anuncia para ele que encontrou o Messias. Existem aí 3 lições nos manuscritos diferentes. Veronese, do V século, Palatino, do IV e V século, eles trazem a versão siríaca, curetoniana, e a sinaítica, que é do terceiro e quarto século. A palavra grega proi, amanhã, no caso, pela manhã, ao despontar do dia. Na outra lição, a lição do Vaticano, que é do quarto século, do Alexandrino, do quinto século, do Corodete, do sétimo, entre sétimo e oitavo século, a família, que é 1 e 13, e a Vulgata trazem o termo proton, que significa primeiro, em primeiro lugar. É outra tradução, diferente. No Sinaítico, que é do oitavo século, no Régio, que também é do oitavo século, no Frier III, que está entre o quarto e o sexto século, e no Sangaliense, do nono século, trazem a expressão protos, que quer dizer foi o primeiro. Mas, seguindo Pirot, que no seu livro La Sainte Bible, Pastorino diz preferir a primeira lição por 2 motivos. Como acertadamente Pirot anota, é mais fácil ter uma corrupção, né? Corromper aí a tradução do protonadefon para prototonadefon ou para protostonadefon. E aí é curioso porque Pastorino não diz exatamente o que isso significa e nos dicionários de grego eu não consegui encontrar. Mas é interessante saber que existem diferenças de tradução. Então ele diz o quê? Que na primeira leitura a sequência dos acontecimentos é a seguinte. O testemunho de João aos emissários do Sinédrio, isso acontece no primeiro dia. No seguinte dia a gente vê a apresentação de Jesus aos discípulos, isso acontece no segundo dia. No dia seguinte temos a adesão de André e João a Jesus, isso se dá no terceiro dia. No dia seguinte, o encontro com Simão Pedro, que se dá, no caso, no quarto dia. No dia seguinte, Jesus parte para a Galiléia, isso acontece no quinto dia, a gente ainda vai falar sobre isso. No terceiro dia, 2 dias depois disso, acontecem as bodas de Caná, ou seja, no sétimo dia. E essa sequência revela alguns ensinamentos simbólicos, como diz Pastorino, de valor inestimável. E João Evangelista não podia perder essa oportunidade de ensiná-los aos leitores do seu Evangelho. A gente vai, então, destrinchar isso aí, né? Então, o anúncio de André a Pedro foi taxativo. Ele diz assim, ó, encontramos o Messias. A palavra Messias é assim que se fala, inclusive, em grego também. É uma helenização do hebraico Mashiach, que só é empregada no Novo Testamento por 2 vezes, e ambas por João Evangelista. Primeiro nesse momento e depois no capítulo 4, versículo 25. Em ambos os momentos, João Evangelista se apressa em explicar que Messias se traduz por Cristo. Então, realmente ele está certo. O verbo Moshe, que é de onde vem a palavra Moshe, que é Moisés, o nome de Moisés, significa ungir. Vem o adjetivo aí, substantivo, Mashiach, que significa o ungido, ungido para uma missão, ou seja, o Messias. Em grego, o verbo krio, significando ungir, aí no caso com óleo, com perfume, daí é que provém o adjetivo Christos, ou algumas colocações colocam como Christos ou Criston, no sentido aí de ungido, untado. E daí vem o substantivo Christos, ou Christos, que é o ungido com a significação simbólica iniciática. É aquele que é impregnado da divindade. Assim como o óleo vai impregnar e embebecer os tecidos,
assim também o Cristo é o embebido de Deus, aquele cujas células todas estão permeadas da divindade. Então, Simão deixava-se levar a Jesus, que olha para ele com a mesma penetração aí do grego tesamenos, que é em estabelecimento, com o mesmo estabelecimento, com a mesma penetração, a mesma profundidade, e pronuncia suas primeiras palavras, mudando-lhe o nome. Então, o fato de mudar o nome de alguém, gente, é bom lembrar, revela uma alta autoridade e representa aí o início de uma nova função, de uma nova situação, conforme a gente vê em vários livros bíblicos, como em Gênesis, em Isaías. A gente percebe que ele começa citando o nome antigo completo. Tu és Simão Bar-Jonas, Simão filho de Jonas. Ou João, né? Já que a palavra Jonas é uma abreviatura de Ohanan. Tu serás chamado Kefas. A palavra grega aí, né? Kefas, no caso, é uma helenização do aramaico Kefá, que é proveniente do caldaico, que é pimon, siríaco, que é também do hebraico, que significa pedra, rocha. E só é usado no plural, pamil. A gente vai ver Jó falar isso, Jeremias fala isso. Só usa no plural. Então, a exigência dos 30 anos para o início da vida pública de Jesus se baseia também no simbolismo aí, numerológico. A questão do fato dele completar o desenvolvimento da personalidade 3 vezes 10. Embora se houvesse já muito esquecido a razão que havia feito escolher essa idade, né? Então, aqui nós observamos, como disse Pastorino, o fato de um mestre indicar a seus discípulos, talvez os melhores que ele possuía, o caminho de um outro mestre. Completa, então, a gente vê que existe uma completa ausência de ciúmes. Não verificamos aí, né, de uma maneira curiosa, né, que a palavra João significa intelecto iluminado, né, como a gente já falou anteriormente. Ele chegou a um determinado grau evolutivo e é importante lembrar que ele precisa se entregar à individualidade, que no caso é simbolizado por Jesus, para que continue o aprendizado. E aí ele tem esse desapego e deixa os discípulos irem. Quando os discípulos percebem a insinuação da personalidade e seu desprendimento, elas voltam-se sem titubear para a individualidade, no caso aí simbolizado por Jesus, perguntando-lhe: onde moras? A sede da personalidade eles bem sabem, é o intelecto. Eles também sabem que para ter esse desprendimento, sem ciúmes, sem vaidade, o intelecto já está iluminado, já está esclarecido, já está conhecendo as grandes verdades. Então, eles se dirigem, pois, à individualidade e lhe perguntam onde mora, porque ainda ignoram qual é a sede desse novo plano. A resposta não poderia jamais ser o nome de uma rua, ser um lugar, um número de uma casa. Não teria como ser desse jeito, né? É preciso também observar que os evangelhos jamais disseram onde Jesus residia. Justamente por quê? Porque a individualidade não tem sede no mundo físico. Daí, Jesus poder dizer: as raposas têm seus covis e os pássaros seus ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde repousar a cabeça. A gente vai ver isso lá na frente quando for analisar o versículo 20 do capítulo 8 de Mateus. Então, no mundo físico, só a personalidade é situada e tem casa. Então, a resposta de Jesus é perfeita. Vinde e vede. Ou seja, aproximai-vos de mim, a individualidade, e vereis qual é o meu pouso, o Espírito. Não é maiúsculo aí, hein?
Então, os discípulos foram e viram sua elevação espiritual, penetraram no coração e descobriram o Espírito, e ali permaneceram em meditação todo aquele dia. Era mais ou menos a hora 10ª. Olha que símbolo também interessante, né? Essa anotação numerológica de João não se refere aí aos novos discípulos, mas sim a Jesus, a individualidade. Os 9 primeiros arcanos se referem, no caso, ao desenvolvimento do homem interno. O 10º exprime aí o início da atividade exterior. Olha que interessante, né? Não foi para ele o mesmo que o evoluído viveu as etapas do conhecimento profundo e triunfou de uma série de provações. Uma vez atingido o ápice e superadas as tentações, ele precisa aplicar seu saber e sua experiência, levando outros pelo mesmo caminho. A anotação do evangelista, então, aí nesse caso, tem todo o cabimento no momento exato em que Jesus, ou seja, a individualidade, recebe e aceita os seus primeiros discípulos, com a finalidade de aplicar seus conhecimentos. Para ele, soara a 10ª hora. A João, aí nesse caso, interessava apenas assinalar quais os discípulos que seguiram Jesus. Ele cita deles os nomes. O primeiro, André, que representa exatamente o homem. A palavra André remete à significação de homem, né? O segundo, que era ele mesmo, é omitido. E o terceiro, ao despontar da aurora do outro dia, é Simão. Nome que significa, como a gente falou, Yahvé ouviu, da raiz chamar, como a gente já disse. Então, mas Jesus muda o nome dele para Pedro, como representante daqueles que interpretam a Escritura à letra, levados pela emoção. Olha aí, né? A questão da emoção de Pedro. Ele adere de imediato à individualidade, embora por falta de intelectualismo, por falta do domínio das emoções, ele tenha de passar por muitas provas, nem sempre saindo vencedor. No entanto, diz Pastorino de maneira brilhante, em vista do desenvolvimento emocional que ele tem ao longo da sua jornada, ele é escolhido justamente para dirigir o colégio apostólico, que está fixado aí no raio da devoção que é dirigido por Jesus. O nome com que Jesus é apresentado, na verdade, corresponde exatamente à realidade. O Cristo interno é justamente o que? A parte espiritual impregnada da divindade, ou também chamado por alguns de Cristo cósmico, da qual a parte material é apenas a contraparte, apenas a condensação ou materialização, dando origem aí à personalidade visível do plano físico transitório, no caso aí na dimensão tempo e espaço. A gente percebe quanto a gente tem para aprender, né? Tem tanta coisa nesses evangelhos, tem tanta coisa simbólica. Aí Pastorino vai destrinchando e a gente fica curioso, fica querendo pesquisar mais. Faça isso. Pesquise mais, procure outras formas de interpretar, outras leituras, outras visões. O objetivo desse estudo aqui é esse, é instigar a nossa curiosidade para que a gente continue pesquisando. Vamos fazer isso? Na próxima semana a gente prossegue. Grande abraço, até lá. Fiquem bem.